três pilares, se a gente fosse falar. Tá? Primeiro, a variedade de dados. Eu tenho dados de estruturas diferentes, tipos diferentes, não conectados, não estruturados ou estruturados. Eu tenho uma variedade que é sem controle. Isso é o nosso mundo hoje. O que são exemplos dessa variedade, Ricardo? Eu posso ter dado que está no Facebook, que está de uma maneira, como vocês viram o exemplo do vídeo falando, boa parte de uma pesquisa de dados era feita em cima de redes sociais. Eu posso ter dados de outra rede social que está em um outro formato completamente diferente. E como é que eu linko tudo isso? Né? Como é que eu correlaciono esses dados? Os dados existirem separados, eles já existem. Né? Então, essa variedade, o Big Data, ele tem que trabalhar com essa variedade. Ele tem que saber como fazer isso. Volume. Né? O exemplo da quantidade de dados ali do vídeo é bem elucidativo. A gente tem mais dados hoje do que o conhecimento que a gente já tem no mundo. Isso só vai aumentar. Internet, maior acesso para boa parte da população, dispositivos de acesso à internet mais baratos, mais acessíveis. Né? Isso tudo vai fazer. E aí vem um terceiro ponto. Velocidade. Você pode ter muito bem variedade de volume e ok, mas eu posso levar um ano para tratar essa variedade de dados, esse volume? Não. Daqui a um ano eu não consigo predizer nada. Né? Como é que eu consigo predizer? Se eu conseguir ter velocidade de tratamento desse volume, dessa variedade de dados. Tá? Então, Big Data é um conceito que está sendo implementado aí pelas grandes empresas. Tá? E o mais engraçado, as grandes empresas implementam as tecnologias, né? E aí alguém poderia perguntar, mas as pequenas se beneficiam disso? Se beneficiam mais ainda do que as grandes, porque a pequena empresa, ou a empresa que está iniciando, está na moda aí falar em startup, né? Mas ela se beneficia do seguinte modo, ela começa a diminuir o risco. Não sei se vocês conhecem, eu não sei, não lembro agora de cabeça, mas o número de empresas que abrem e fecham nos dois, um percentual de empresas que são criadas e nos primeiros 2 anos elas fecham, é altíssimo no Brasil. Né? Então, se as empresas menores conseguirem, antes do seu negócio começar a andar, antes de um investimento muito grande, prever algumas situações, ela pode corrigir, às vezes, um caminho mal desenhado. Tá? Exemplo de uso prático, né? A gente está indo, não sei se pode falar isso, mas nos últimos poucos dias aí que nós tivemos algumas manifestações populares, né, de não gostar do que está acontecendo, vou falar assim, estou mentindo um pouco as palavras para falar, mas existe, não estou defendendo o governo nem nada aqui não, tá, pessoal, mas existem algumas iniciativas interessantes, uma delas é essa aqui do governo, usar Big Data como fonte de informação para melhorar as compras. Tá? Economia. Né? Isso é economia que gera para nós, como cidadãos, como pessoas que pagam impostos altos, né? É outro assunto. Tá? Esse é um bom exemplo aí do uso que está sendo feito. Quem aqui... hoje a gente não está acompanhando tanto, né? A gente não tem um personagem tão forte de Fórmula 1 assim, né? Infelizmente. Mas quem olha hoje uma corrida de Fórmula 1, né, vê que ali é tecnologia. Por acaso o piloto ainda não é um robô, mas em pouco tempo acho que ele não vai conseguir. Mas só falta isso, porque é muita tecnologia. Para vocês terem uma ideia, um carro de Fórmula 1 tem aproximadamente uma centena de sensores que enviam informação via rádio para uma central, aqueles equipamentos que a gente vê lá de monitoramento e tal. E eles conseguem prever, conseguem analisar o funcionamento do carro, da estabilidade, curva, pneu. Eles sabem tudo o que acontece no carro. A gente vê alguns desastres, mas porque eles arriscam, né? Eles passam dos limites, mas eles sabem o limite. Eles têm ali todas as informações. E são muitos dados, né? O volume é alto.
a variedade de sensores diferentes, são dados diferentes, está sendo correlacionado, e para eles ali, né, não precisa falar que 1 milésimo de segundo faz diferença. A gente vê aí que a diferença dos carros de ponta são muito pouco. E tem outros exemplos, tá? Se a gente fosse estar falando aí de Big Data, a gente tem 500 exemplos aí para poder falar, mas é só para vocês perceberem que é algo que está muito perto da nossa vida. Esse aqui talvez seja o conceito mais famoso da atualidade, né? Então, se fala em cloud, eu vou colocar minhas músicas na nuvem, não sei o que, bababá, né? Mas o que é? O que é cloud computing? O que isso me traz de benefício? Como é que eu uso isso? Eu posso usar só pessoal? Eu uso como empresa? Quais são os paradigmas que a cloud computing acabou quebrando? Ou está quebrando, ou quebrou, ou ainda continua quebrando, não vai quebrar mais coisa? Tem alguns paradigmas interessantes que eles quebram. Tá? Um primeiro, que a gente pode dizer, é em relação à confiança que uma empresa pode ter em deixar de ter os seus ativos digitais embaixo do mesmo teto do seu escritório. Isso é um paradigma que está sendo quebrado aos poucos. As empresas estão começando a perceber que se elas não fizerem isso, ela começa a não ser competitiva, como o vídeo mostrou, porque ele precisa manter uma infraestrutura inteira só dele, que quando dá algum problema só ele sofre, né? Ele precisa manter um time especializado para cuidar dessa sua infraestrutura de tecnologia, né? E é caro. E passa 2, 3 anos, aquela tecnologia que ele tem já não é a melhor e ele precisa investir novamente naquilo ali. Esse paradigma de permitir que o que é seu, né? Muitas empresas, o ativo dela é todo digital, né? O ativo da empresa é digital. Não tem nada, ela não tem um papel, ela não tem um patrimônio que seja físico, né? O ativo é inteiro digital. Fora... Então, poxa, mas eu vou deixar o ativo da minha empresa, aquilo que me... Se eu perder isso, se alguém me roubar, né, esse meu ativo, minha empresa pode deixar de existir. A cloud tem um conceito de deixar de você ter algo próprio e usar algo que está sendo compartilhado, mas não compartilhado no ponto de vista que você não tem a confiabilidade que o que é seu está lá na nuvem, é só seu e ninguém tem acesso, né? Esse paradigma de confiar nisso é algo que algumas empresas ainda estão, né, tem alguns receios. Fizeram parcialmente ou não fizeram nada ainda, né? Outro paradigma interessante, que é até uma consequência dos serviços web, né? Então, a gente vem aos poucos aí deixando de ter aqueles sisteminhas que rodavam no computador e acessavam o servidor, né, que a gente chama de sistemas cliente-servidor, para os sistemas que estão todos migrando para o ambiente mais web, agora para o ambiente mobile, né? E isso faz com que você deixe de ter necessidade de estar num local específico para usar aquele sistema, usar aquele recurso, ok? Você vai poder estar em qualquer outro lugar. Outra vantagem de uma cloud: se eu estiver usando um produto de alguém, por exemplo, o Salesforce, que é um produto, se ele fizer uma atualização, porque o cliente Y solicitou e ele achou importante e fez uma atualização daquele software, todos os outros vão ser beneficiados. Então, o custo, no final, ele passa a ser menor para quem está adquirindo o serviço, tanto de manutenção, evolução daquilo. E sem contar que ele pode simplesmente ter acesso àquilo de qualquer lugar. A internet hoje permite isso, né? Todo mundo aqui, ou boa parte, usa Facebook, alguma outra rede social, e acessa do celular, do computador da faculdade, do computador do amigo, de outro lugar, uma lan house, né? É uma aplicação em nuvem, está lá disponível. Tá? A cloud é o que dá base a todas essas aplicações, ou seja, ela tem
tem uma estrutura física compartilhada, tem plataformas em cima dessa estrutura física também compartilhadas, tá? E é um conjunto, na verdade, de quê? Porque eu entendi o conceito, mas o que é isso, na verdade? Na verdade, são recursos tecnológicos, computadores, servidores, colocados em grandes data centers, ou não tão grandes, dependendo da situação. Eles são configurados, são colocados de uma maneira de trabalho que você de fora enxerga aquilo ali como um grande recurso e não mais como vários recursos separados, né? E a empresa que oferece serviço em cloud, ela pega parte daquele recurso e te oferece. O que você está precisando pode ser um servidor, pode ser um servidor e meio, pode ser essa flexibilidade de recurso. E o que é legal? Poxa, hoje a minha empresa precisa de um recurso e meio, né, de algo que está numa cloud. Mas amanhã, será que se eu precisar de 2,5, será que eu consigo expandir? É outra facilidade que a cloud dá, tá? A expansão e o crescimento, permite que o crescimento seja um pouco mais suave do que eu ter que refazer o equipamento. Então, os serviços hoje já são muito mais nessa linha. Um exemplo de uso da cloud aí do dia a dia, música. Algum tempo atrás, o que a gente fazia com música? Pô, era febre, vou baixar MP3, né? O negócio era baixar MP3, pegar CD que todo mundo tinha em casa, converter para MP3, né? Botar no computador, passar para outra pessoa. Mas, pô, e agora? Eu preciso fazer isso? Não. O serviço na nuvem, que tem lá algumas músicas, eu coloco os álbuns que eu quero, eu compro algumas músicas que são pagas, deixo lá para eu poder acessar daqui, do trabalho, de qualquer outro lugar. Mobilidade, né? Posso fazer o que eu... Paradigma novo. Antes eu precisava ter aquilo físico, eu precisava, né? Antes eu precisava ter o disco, né? O CD, o LP, um pouco mais tempo, né? O CD, aí depois eu precisei ter o arquivo digital, né? Do MP3, até de outros formatos. Agora eu não preciso ter mais nada disso, eu preciso ter acesso, né? É outro conceito de outro uso, né? E é um serviço em cloud. Bom, esse vídeo também é bem legal, de software embarcado, que a gente vai falar. É um outro conceito, também está bem próximo da gente, e a gente vê pouca visibilidade. Eu vejo que não se fala muito de software embarcado do ponto de vista acadêmico até. A gente fala muita coisa quando a gente está falando da área de computação, a gente fala de sistema, de software, mas o software embarcado é uma das coisas mais importantes para que todas as outras coisas funcionem. Ele faz parte de um core, né, de um núcleo de engrenagem para que tudo funcione, né? O paradigma vai mudando, né? Cada vez mais você tem eletrônica embarcada, né, sistemas embarcados, e cada vez mais isso automatizado, mais recursos para você, seja de segurança, de conforto, né? E isso é muito legal. Isso é uma coisa que hoje a gente importa muita coisa isso no Brasil, e a gente devia produzir mais, como a gente falou naqueles exemplos das empresas inovadoras, né, que exportam tecnologia. Essa é uma área que a gente percebe que no nosso país a gente não produz muito isso, a gente é muito consumidor disso, a gente gosta disso, o brasileiro gosta dessas tecnologias, né? A gente falou do exemplo do carro, mas a gente pode falar de outros exemplos. O próprio smartphone que boa parte das pessoas hoje já tem, dentro da sua residência, na sua televisão, né? A TV digital hoje, software puro ali para funcionar. Essas TVs mais novas que você conecta na internet, é software. Os eletrodomésticos que aos poucos estão começando a colocar isso, né? Essa ideia de ter uma casa inteligente, né, que faça algumas coisas, software em cima, tudo embarcado, seja no equipamento, qualquer um, tá? Isso é um paradigma novo. As coisas estão se interligando, e legal, elas se interligam, tá? Esses equipamentos começam a se interligar. Deixa de ser um software embarcado para fazer uma atividade. Ele é um software embarcado, mas ele envia um aviso. O carro envia um aviso para o smartphone, se precisa abastecer, se não precisa, né?
A criatividade é o limite. Né? E isso é um paradigma novo. Alguns exemplos aí. Né? Sistema de controle de acesso biométrico, né? Software, controle de temperatura do ar-condicionado, display, impressora, e tem uma série. Um exemplo bem legal, sistema de monitoramento, né, de medicina. A pessoa que está no TI, que está sendo, né, monitorada, como é que faz a transformação de um sinal, né, analógico, um sinal digital, e apresenta isso de uma maneira gráfica para um médico estar podendo ver, né? Software. Os exemplos básicos aí de software embarcado que a gente fala, né, no carro, de autonomia do carro. Quantos quilômetros eu ainda consigo andar com o meu combustível? É uma formação tão útil e teoricamente tão simples, né? Uma fraçãozinha para fazer conta e exibir isso. Lógico, um sensor, né, mas o raciocínio é simples, mas extremamente útil. Um outro conceito que a gente vai falar de mobilidade. Tá? Vamos passar o vídeo. Pode perguntar aí. Só para introduzir aqui antes do vídeo. Tá? Quando a gente fala em mobilidade, hoje a gente está pensando, né, celular, notebook, tablets, que a gente está se conectando em algumas redes. Que esse quadrinho mostra um pouquinho das tecnologias principais para cada cenário. Tá? Mobilidade indoor, o que eu uso? Eu uso Wi-Fi, como aqui no prédio que a engenharia tem, né? Mas seria pouco viável, talvez, economicamente, usar um WiMAX ou usar uma tecnologia celular indoor. Existe. Tá? Existem tecnologias desse tipo. Algumas operadoras de telefonia, elas, para ter um ganho, né, de marketing, no final das contas, em relação ao seu sinal, o sinal celular, em alguns prédios importantes, grandes, que o sinal fica prejudicado pela variedade aí de paredes e obstáculos que o sinal enfrenta, eles colocam dispositivos menores, até parecidos com um ponto de acesso Wi-Fi, mas que na verdade são internet. Então, por exemplo, dentro de um shopping, num lugar que o sinal não pega bem, eles conseguem fazer isso. E você, não, o sinal da operadora X é excelente, até dentro do shopping pega. Então, eles usam isso. Mas é uma tecnologia um pouco cara, eles estão usando algo um pouco mais para o Wi-Fi, que é uma tecnologia um pouco mais barata, né? E como as pessoas hoje estão migrando cada vez mais para smartphones que tem Wi-Fi, ficou viável para as operadoras fazerem isso. Então, o ambiente indoor, Wi-Fi é melhor. Mobilidade urbana, aí sim, WiMAX ou tecnologia celular. A mobilidade global, satélite seria mais usual, apesar de uma integração constante, constante e crescente, que as operadoras entre países estão fazendo. Você pode sair daqui com o seu celular e ir para um outro país e a possibilidade de seu celular funcionar lá já é grande, essa integração já existe. Tá? Lógico que a gente paga caro ainda por isso, mas isso já existe. Na mobilidade, tem esse exemplo do Waze é um negócio bem legal. Nossa era das redes sociais, né? É uma rede social que eu acho assim um excelente exemplo de um bom uso de rede social. Né? 50 milhões de usuários dando informação de trânsito. E isso reflete o quê? Informações reais ali em tempo real para que você possa estar vendo o seu destino com a sua melhor rota. E só para um parênteses, né? O Google comprou aí o Waze por alguns milhões de dólares. Acima, o Paulo colocou alguns bilhões de dólares. Então, e uma empresa recente, tá? A Waze não tem tanto tempo. É uma empresa bem recente. Mas medicina é algo que ainda é extremamente tradicional. Poxa, eu estou com uma coceira, eu estou com um pequeno machucado, estou com uma pequena dor de cabeça. Eu tenho que marcar uma consulta. Tenho que ir. Ou então eu vou para uma emergência.
vou ficar na fila, né? Vou ter que faltar um trabalho, faltar uma aula, né? E às vezes isso poderia ser encaminhado para uma consulta simples, rápida, remota. Como? Simplesmente a pessoa falando no Skype? Não, tem outros recursos tecnológicos que podem ajudar isso, né? Que podem estar fazendo com que a pessoa tenha um primeiro atendimento específico. E tem até modelos, por exemplo, que você iria a uma consulta, mas esse médico seria um médico, vamos chamar, um médico de triagem, e se ele percebesse algo que estivesse fora do seu domínio, ele, com auxílio de tecnologia, poderia entrar em contato com o especialista, que está no local atendendo vários médicos de triagem, e a gente monta uma pirâmide de conhecimento, de especialização, né? E esse médico de triagem poderia ser orientado: não, você vai pegar esse paciente, vai fazer isso, se ele não melhorar, você vai encaminhar, né? Isso ser ágil, diminuiria custo, né? Hoje a gente está, uma das reivindicações aí do nosso país é relacionada à questão médica, do atendimento médico, saúde nossa é precária em todos os sentidos, em todas as classes sociais praticamente, ou na maioria delas, né? O médico que não quer ir para o interior. Então, solução existe, tecnologia existe, o conceito existe, né? Basta a gente usar, né? Mas vejam que vocês viram o custo que se teria anualmente de atendimento de emergência? Gigantesco, né? Se a gente reduzir 5%, estou sendo pessimista, né? A gente reduzir 5% dos atendimentos, o volume faz muita diferença, né? 5% ali são alguns bilhões de dólares. É muito dinheiro, é muito recurso econômico usado, que pode ser investido em novas tecnologias, né? Em melhoria, em novas quebras de paradigmas, investimento em novas empresas, né? Sensoriamento do médico não precisar ter que visitar o paciente do ponto de vista só para coletar uma informação, né? Ele pode fazer isso remotamente se esse paciente estiver conectado à tecnologia, de modo que ele possa avaliar, né? Eu não vou entrar na questão ética dos médicos, que alguns mais conservadores acham que a visita presencial tem que existir, mas a gente tem que evoluir. As duas coisas, todo mundo tem razão, né? Mas a tecnologia existe para ser usada, para melhorar. Se ela melhora para a gente alguma coisa, se ela traz algum benefício, né, a gente tem que parar pelo menos para pensar e refletir se aquilo ali faz sentido. A medicina é um paradigma interessante e está muito próximo da gente, e é uma das coisas que talvez menos usada aqui no nosso país. Internet das coisas, né? Quando a gente pensa hoje em saber de alguma coisa, eu lembro que quando eu estava no segundo grau, eu não sabia alguma coisa, eu tinha que ir na biblioteca, pegar uma enciclopédia, né? As coleções grandes, e caçar lá alguma coisa. Hoje eu só levanto a mão, eu pego meu celular e faço assim, e eu descubro tudo que eu quero, né? Tudo que eu preciso, conceitos, né? Notícias, novidades, falar com alguém, tudo está muito perto. A internet tem muita... tudo, se a gente for olhar, está nela. Só nós, fisicamente, ainda não estamos dentro dela. Mas daqui a pouco a gente vai estar chegando nesse ponto. Dentro dessa internet das coisas, a gente pode fazer um videozinho aqui de automação, e vocês vão perceber que esse conceito de mobilidade, né? Big Data, algumas outras tecnologias embarcadas, sensores, né? Tudo pode ser usado para o seu dia a dia. A gente falou um pouquinho desses conceitos, como eu tinha comentado no início. A ideia era chamar atenção para alguns conceitos que a gente acha importantes, que a gente está de olho no mercado, acompanhando isso, tá? Tanto como empresa em si, como pessoas, cidadãos, usando essas tecnologias, tá? E, para encerrar, eu vou falar um pouquinho da Target, né?
quem é a Target, por que a gente falou desses conceitos. Tá? Como eu falei no início, a Target é uma empresa nova, com poucos anos aí de estrada, porém muito consolidada e muito decidida no seu nicho de mercado, no que tem buscado. Tá? Uma das principais atividades que a Target faz, ela nasceu de desenvolvimento de software. Tá? É uma empresa de desenvolvimento de software, independente de onde esse software está, seja software embarcado, seja software de sistema para o usuário final está utilizando, tá? Seja software para falar com os equipamentos, que aí a gente vai para a parte de integração. Né? Qual é dessa brincadeira toda que a gente está falando aqui? O que precisa, né, em termos disso? O software já existe, a tecnologia que liga o aparelho já existe, a tecnologia do celular já existe. Eu preciso integrar essas tecnologias. Eu preciso fazer com que elas se conversem entre si. Eu preciso fazer com que elas se entendam. Eu preciso, às vezes, até adicionar algo a essas tecnologias de modo que essa integração possa ser viável, né, e que isso funcione. Tá? E na questão de serviços personalizados. Okay? O que o cidadão hoje, o que as pessoas buscam, o que as empresas buscam? Ela busca um serviço completamente aderente à sua necessidade. A gente cada vez menos quer buscar numa prateleira algo que seja igual para todos, mas algo que seja personalizado. Alguém poderia perguntar, cara, mas a gente não vai um pouco contra aquela ideia da cloud? Mas a cloud, ela traz centralizado o benefício para todos. O benefício para um vira benefício para todos. Onde é que está a personalização nisso? Está naquilo que eu quero adquirir de uma cloud, por exemplo. Eu não quero todos os serviços, eu quero o A, o B, né, com uma quantidade definida para o meu tamanho de empresa, para o meu uso pessoal. Isso vai... E aí é que está a personalização. Tá? Então, a Target hoje tem uma equipe de engenheiros e de desenvolvedores, tá? Que trabalha nessas atividades de desenvolvimento, integração, aí na prestação desses serviços personalizados. Tá? A empresa, a gente tem a sede no centro do Rio, tá? A gente tem alguns estagiários, já tivemos alguns, continuamos tendo alguns estagiários aqui da engenharia, da UF, tá? São todos muito bem-vindos, aqueles que quiserem conhecer a empresa sem compromisso de estar fazendo uma entrevista, algo de estágio, se quiserem nos conhecer melhor, quiserem nos visitar, as nossas portas estão abertas para todos os alunos. Tá? A gente entende e gosta do perfil de engenharia, de desenvolvimento, né, do pessoal que gosta de criar. Na verdade, a gente é técnico, a gente estuda aí cálculo aí por um bom tempo, né, álgebra linear, algumas coisinhas lá que não são tão triviais. Não tem professor de cálculo e álgebra aqui não, né? Mas isso, por que esse perfil? São perfis que estão acostumados a resolver problemas. A formação do engenheiro, ela desde o primeiro dia, né, focada em resolver problema. Né? Problema matemático, problema financeiro, problema do dia a dia. A gente aprende isso, vira sangue e é o que a gente faz hoje. Como é que a gente integra todas essas coisas? Isso é um grande problema, é uma grande dificuldade, ou um grande obstáculo que estamos, né, vencendo com tecnologia, né, e com pessoas bem formadas e bem capacitadas, buscando estar resolvendo esse espaço. Por que a gente escolheu o Tangram como logo? O Ricardo comentou que em integração de sistemas e desenvolvimento de software, né, cada problema é um problema, diferente do outro. Né? E para montar um sistema e para integrar diversos sistemas que se apresentam dentro de um contexto de um problema, de um cliente, de uma empresa, normalmente as soluções são soluções únicas, são soluções que são desenhadas e construídas do ponto de vista técnico de integração de uma forma única. Então, o que a gente quer, digamos assim, mostrar para os nossos clientes com o nosso logo? Que a gente trabalha com integração, com desenvolvimento de software, e não é aquele tipo de software que todo mundo, para o usuário final, que todo mundo usa o mesmo software, por exemplo, um aplicativo de iPhone. Não é exatamente isso que a gente faz. A gente faz sistemas
de integração única para empresas, para ambientes corporativos, e que cada caso é um caso. O Tangram, dizem os especialistas aí, que tem mais de 5.000 soluções, né? Diferentemente de um quebra-cabeça, que a solução sempre é única, né? Quebra-cabeça convencional. Qual era o grande medo dessa quebra de paradigma? É exatamente segurança. O grande receio das empresas, das pessoas, quando você perguntava para um diretor de tecnologia, um CIO de uma grande empresa, ele falava assim, não, como é que eu vou confiar a minha empresa, né, o meu conteúdo, né, aquilo do qual a gente sobrevive, num lugar, será que eu tenho confiança nisso? Tá? Só para você ter uma ideia, boa parte dos ataques hackers que a gente vê, que a mídia anuncia, são ataques que têm alguns, hoje eles têm alguns intuitos ou comerciais, tá? Ou um grupo que está querendo se beneficiar financeiramente, e ele faz isso de N maneiras, e aí, dependendo do tamanho da empresa, pouco importa se isso está na nuvem ou se está interno, porque mesmo estando interno, existem as brechas e caminhos para entrar, tá? Isso é viável. Outra busca que os hackers fazem é para mostrar poder, o poder de eu consigo, eu sei invadir. Esses são os menos ofensivos, vamos chamar assim. Eles simplesmente entram, picham no seu site, tive aqui, sua empresa está com a segurança, um buraco aqui na sua segurança, tá? E como é que isso pode ser protegido? Melhoria de tecnologia, tá? E independente do conceito, do paradigma, sendo algo em cloud ou algo interno numa empresa tradicional, vamos chamar assim, essa vai ser uma briga de gato e rato por um bom tempo. Tá? Realmente é uma preocupação. Tá? Mas as empresas que oferecem serviços, elas têm contratualmente garantias de não vazamento de dados, multas pesadas, tem vários contextos aí um pouco mais burocráticos que envolvem isso. Mas o risco existe nos dois lados. Tá? Só para você ter uma ideia, em grandes empresas, há um pouco tempo atrás, se preocupava muito com o que a gente chama de segurança de perímetro, né? Ou seja, digamos que nós aqui fôssemos uma empresa, a gente se preocupava só com a segurança da porta e da janela. Ou seja, ninguém conseguia entrar aqui sem a nossa autorização. Ok? Muito legal. Tá? Mas e a confiança que a gente tem entre todas as partes que estão aqui dentro? Será que não tem alguém desgostoso da empresa que poderia atacar? E isso é muito mais comum do que o que é anunciado, por exemplo, com os ataques hacker. O ataque hacker, ele é na verdade, um ataque cracker, né? Que o hacker, eles gostam de se diferenciar. Para mim, todos eles são iguais. Mas é muito mais comum você ter um problema de segurança interno do que externo. Só que o externo, ele vai para a mídia, o interno não vai. A empresa não quer passar aquilo para a mídia, não é interesse para ela, é ruim para ela passar aqui internamente. Um funcionário que foi mandado embora, desgostoso, prejudicou, fez um ataque de segurança na empresa, de negação de serviço, ou mudou algum dado de importância. Tá? Existe uma historinha, tá? Eu não tenho se ela é verídica, até acredito que não seja, mas é uma historinha assim, da criação do primeiro vírus. Tá? Essa historinha, ela elucida bem isso. Ela é bem assim, um engenheiro de computação, não sei se na época ele tinha essa denominação, não, um analista, né, um cargo mais antigo, ele foi contratar, ele trabalhava numa empresa e recebeu uma oferta para uma segunda empresa, ganhando aí bem mais, só que tinha um porém. Essa empresa que estava contratando ele, essa nova empresa, ela tinha um perfil de que em 6 meses ela mandava a pessoa embora. E o que ele fez para se proteger? Ele fez um softwarezinho pequeno que, se ele saísse da folha de pagamento da empresa, ou seja, se o nome dele saísse da folha de pagamento mensalmente, quando rodasse a folha de pagamento do mês, se o nome dele não constasse lá, esse software faria algum ataquezinho interno, ou seja, ele prejudicaria, apagaria algum dado, alguma coisa assim. Esse cidadão ficou 20 anos na empresa, se aposentou e esqueceu de desligar esse software. É só uma brincadeira, mas o ataque interno ele é muito mais comum.
e é mais difícil de você cuidar. Tá? Porque você não sabe quem que é. De fora você sabe como é que pode ser entrado, é mais fácil você saber que na janela você tem que botar um vidro blindado, você tem que botar umas 3 trancas na porta, mas aqui dentro, como é que eu me protejo? Como é que eu sei que ele não quer apagar um dado meu, ou não quer prejudicar o departamento tal, seja por mal intencionado ou até bem intencionado, pode acontecer assim. Então isso é muito comum. Tá? Então, até por isso que esse paradigma está até sendo... as empresas estão começando a perceber que essa preocupação não era tão relevante do ponto de vista da segurança, porque os riscos são os mesmos. Às vezes até um pouco menor. Mas é um acordo de confiança contratual mesmo. As empresas prestam esse acordo. Do ponto de vista da empresa, a questão de cloud, primeiro, cloud, como o Ricardo colocou, não é solução para toda e qualquer empresa, para todo e qualquer negócio. Né? Tem empresas que nunca vão hospedar o seu negócio em clouds públicas. Né? Eventualmente podem até ter clouds privadas dentro da empresa, dentro da zona de segurança da empresa. Mas tem empresas pequenas que sua capacidade do ponto de vista tecnológico é tão menor do que a do provedor de cloud, que a segurança que o provedor de cloud vai prover para essa empresa menor dentro do seu serviço é muito maior do que o que ele poderia ter com recursos próprios. Então, assim, para uma gama enorme de empresas, não há esse questionamento de é mais seguro, porque obviamente é mais seguro hospedar num provedor grande de cloud do que ele montar a infraestrutura própria. No outro extremo, digamos assim, para empresas muito grandes, talvez ela tenha sua própria cloud dentro. Então, tem 2 extremos aí de empresas, que um extremo, digamos assim, de empresas menores, nem questiona, porque o modelo é cloud, vai hospedar as aplicações em cloud, ponto. O outro extremo de empresas muito maiores, talvez tenha essa reação, porque a sua infraestrutura interna de TI é muito mais bem equipada do que a maioria dos provedores até. Né? Agora, eu vejo um aspecto também não técnico envolvido, que é o seguinte, né, a geração de vocês, de 20 e poucos anos, de 30, está todo mundo acostumado já a usar aplicações em cloud, como o Ricardo explicou. E ninguém nunca teve grandes perdas de dados, nenhuma experiência. Então vai ser mais natural, efetivamente, conforme, né, essas pessoas, né, mais nós estejam decidindo o que as empresas vão fazer em termos de hospedagem, vai ser muito mais natural, realmente. Então é por isso que é uma tendência que a gente colocou aqui, uma tendência e uma coisa presente e que vai estar ajudando as empresas a quebrarem paradigmas e gerarem inovação tecnológica, obviamente.